Bom dia, meu nome é Camila, sou residente de pediatria do CGP, Hospital Infantil João Paulo II. Vou falar hoje sobre taquipneia transitória do recém-nascido. Então, para isso, eu trouxe aqui para a gente um artigo de revisão que fala dos avanços recentes da fisiopatologia e manejo da taquipneia transitória do recém-nascido. Para começar, o que é a TTRN, a taquipneia transitória do recém-nascido? É uma falha do recém-nascido em eliminar efetivamente o fluido pulmonar fetal logo após o nascimento. É a causa mais comum do desconforto respiratório nas gestações a termo, uma incidência de 4 a 5,7 a cada 1.000 dos recém-nascidos entre 37 e 42 semanas. Na maioria dos casos é autolimitada e nem precisa de intervenção médica. Porém, alguns casos podem necessitar de internação em UTI neonatal, levando a uma série de consequências, por exemplo, separação materno-RN, precisar de suporte respiratório, antibiótico terapia, algumas intervenções desnecessárias, prolongando assim a hospitalização. E raramente pode levar à insuficiência respiratória como consequência da hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido. Pode também estar associado a algumas comorbidades na infância que eu vou falar depois. Então, o objetivo do artigo foi fazer mesmo uma revisão da fisiopatologia, mostrar as apresentações clínicas, o diagnóstico e diagnósticos diferenciais, o manejo e desfechos a longo prazo. Alguns conceitos importantes que a gente precisa saber é que a sobrevivência do recém-nascido logo após a separação da placenta depende da troca gasosa nos pulmões. E para isso, o recém-nascido vai passar por uma série de mudanças dinâmicas e complexas desde a vida intrauterina para poder ter uma adaptação para a vida extrauterina, sendo elas estabelecimento de uma respiração contínua, uma distensão alveolar, eliminação do fluido pulmonar, secreção de surfactante, queda na resistência vascular pulmonar e aumento do fluxo sanguíneo pulmonar, e o interrompimento do shunt direita-esquerda pelo fechamento do ducto arterioso. E hoje a gente vai focar então na eliminação do fluido pulmonar. Essa figura então trazida do artigo mostra para a gente como que acontece a produção e secreção do líquido pulmonar fetal, representado por essa linha aqui, e as alterações nos canais iônicos. Começando aqui, então, lá no meio da gestação para o final, acontece a secreção do fluido pulmonar. Isso acontece ativamente pela produção pelos pneumócitos tipo 2 de cloreto, passando para o espaço alveolar, carregando passivamente sódio e água. Vai aumentando progressivamente de uma velocidade de 1,5 ml/kH até chegar no pico de 5 ml/kH, levando a um volume final de 25 a 30 ml/kg, que representa a capacidade residual funcional do pulmão do neném a termo. Por que é importante esse fluido pulmonar? Alguns estudos foram feitos mostrando que a quantidade de líquido produzido é diretamente proporcional ao crescimento e desenvolvimento pulmonar, sendo que se tem uma drenagem aumentada, leva a hipoplasia pulmonar, se tem uma obstrução da drenagem, pode levar a hiperplasia e hiperexpansão. Por isso é necessário uma autorregulação adequada do fluido pulmonar. E aqui no final da figura, mostrando que perto ali do parto, tem que haver a absorção e eliminação adequada do fluido pulmonar. Aproximadamente 100 ml de fluido precisam ser eliminados. E para isso acontece o mecanismo reverso. Os canais de sódio vão ser ativados por diversos mecanismos, levando à eliminação do fluido do espaço alveolar para o interstício, por meio das vias linfáticas e vasos pulmonares. O estudo trouxe para a gente também a relação com a secreção da aquaporina 5, que são estimulados e expressados pelo pneumócito tipo 1. E aí fica ainda controverso se essa estimulação da aquaporina 5 ela vai aumentar a absorção pulmonar ou se ela está aumentada para poder reduzir a secreção pulmonar no final da gestação. Então, aqui mostrando quais são os fatores que ativam o canal de sódio no final da gestação, perto do termo e no nascimento. Então, no final da gestação, o feto vai produzir cortisol, hormônios tireoidianos e epinefrina, que vão ativar o canal de sódio. E durante o parto também a epinefrina. Deixa eu voltar aqui. Além disso, após o nascimento, tem ventilação e oxigenação do neném, levando a uma tensão de oxigênio, que dá uma distensão ali na interface alveolar, que também estimula os canais de sódio. Aqui.
Na TTRN, o que acontece? Diversos fatores não estão presentes no recém-nascido, por alguns fatores de risco também que eu vou mostrar, e não há a estimulação dos canais de sódio. Então, ou demora bastante para o líquido ser reabsorvido, ou ele não é absorvido de forma eficaz. Aqui mostrando, então, né, onde que não tem o mecanismo de reabsorção do líquido. E aqui, um aumento, então, no espaço alveolar, o que acontece? Que após o nascimento, tem, então, um aumento da pressão ali dentro do alvéolo, pela respiração mesmo, aumenta a pressão do ar, juntamente com o fluido que está ali dentro do alvéolo, levando uma pressão, um gradiente de pressão de dentro do alvéolo para fora, levando ao líquido sair. Como sai muito líquido para o espaço intersticial, acaba fazendo uma pressão contrária, vai voltando o líquido, então, sempre para o espaço alveolar. Por isso que demora um pouco para ser eliminado esse líquido, gerando a taquipneia, que é o principal sinal da TTRN. Além disso, viu-se que na TTRN tem uma expressão aumentada desse ADMA, que é a dimetilarginina assimétrica, que é um análogo da L-arginina, que inibe a produção de óxido nítrico, que a gente sabe que leva a um aumento da resistência vascular pulmonar e retenção do fluido pulmonar. Os fatores de risco, então, que são sabidos que levam a TTRN, os fetais, são asfixia perinatal, sexo masculino, menor idade gestacional, pigmacrosomia. Os fatores maternos têm a asma, diabetes mellitus, hipertensão arterial. E os que a gente viu lá na fisiopatologia que tem muita importância são a cesárea sem trabalho de parto, um prematuro tardio. E o estudo traz para a gente que a falta de corticóide antenatal também é um fator de risco. Foram feitos vários estudos com reposição de corticóide, a betametasona EV, com a idade gestacional entre 37 e 39 semanas, naqueles que foram submetidos a cesariana, e viu-se uma redução significativa da incidência da TTRN. Aproximadamente metade dos recém-nascidos tiveram redução de TTRN. No entanto, não se sabe o efeito a longo prazo da intervenção, então eles não recomendam. A única coisa que eles recomendam é esperar chegar em 39 semanas para poder fazer cesárea letiva. Então, como que se faz o diagnóstico? O diagnóstico é clínico e de exclusão. Os sinais clínicos que a gente tem é taquipneia, sinais de esforço respiratório, você pode ver também no exame físico tórax em barril, né, uma peridisculação pulmonar. Se for feito raio-x de tórax, você tem algumas alterações sugestivas. Isso tem que excluir outras causas de desconforto respiratório precoce e taquipneia. De diagnósticos diferenciais, a gente pode lembrar a parte do mnemônico, né, que é taquipneia em inglês, que eu vou mostrar mais rapidinho de cada um. O T, então, é de TTRN, que você vê um infiltrado intersticial difuso, dá essa aparência meio branca, pulmonar. Você tem também retificação do diafragma e aumento do espaço intercostal, então é um pulmão mais hiperexpandido. E pode ter também cisurite, né, fluido nas fissuras. O A, então, de aspiração, síndrome da aspiração meconial, você tem infiltrados mais grosseiros, né? Você vê o pulmão ali, ele tem infiltrados mais grosseiros. O C, de congênitas, né? Anomalias congênitas, aqui mostrando a hérnia diafragmática. Você vê, então, né, presença de alça intratorácica. O H, você tem de doença da membrana hialina, você vê também que o pulmão, tem vários graus, né? Mas basicamente o pulmão fica todo branco. O P de pneumonia, né? Você vai ter consolidações, aqui mostrando no ápice direito. O E de efusão, eles falam que o pulmão fica parecendo uma neblina. O A de ar ectópico, você tem que procurar pneumotórax, como mostrado nesse caso. Ou pneumomediastino, como mostrado nesse caso. Ou então, enfisema intersticial, isso. Uma modalidade de imagem para diagnóstico que eles trouxeram no artigo também foi a ultrassonografia. E aí vai ser examinador dependente, mas o que a gente tem alterado na TTRN? Você vai ver as linhas B e um espessamento da linha pleural. E a síndrome intersticial, que é mais de 3 linhas B na ultrassonografia. E já em outros diagnósticos de síndrome do desconforto respiratório, você vê mais broncogama aéreo e consolidações. Sobre o manejo, como eu falei, geralmente é benigna e autolimitada, como o próprio nome diz, né, uma taquipneia transitória com tratamento de suporte. Mas o que a gente vai usar para intervir?
a regra das 2 horas. Se tem um sintoma de desconforto respiratório sem melhora depois de 2 horas, você faz o raio-x de tórax para poder excluir os outros diagnósticos. Se tiver piora do sintoma, necessidade de suporte respiratório ou oxigenoterapia suplementar, você manda para a UTI-NEO para ser monitorizado mais de perto. Então, como que você vai intervir? Com monitorização contínua, pode usar também o CPAP se tiver persistência de esforço respiratório e taquipneia persistente, gasometria para avaliar suporte ventilatório, suspender via oral se tiver frequência respiratória ali entre 65 a 80, porque tem risco de aspiração, então você pode usar ou gavagem ou soroterapia EV, dependendo do serviço. Fazer uma ecocardiograma se taquipneia persistente maior que 48 horas para descartar cardiopatias. Aí fazer outros manejos de acordo com outros sinais clínicos, né? Procurar infecção se tiver algum sinal sistêmico, e aí entrar com antibiótico terapia empírica de largo espectro, se tiver sinal de hipotensão e encefalopatia, descartar irrinato, e acesso central se tiver com VM, FiO2 maior que 40%, hipotensão ou drogas vasoativas. E aí o artigo mostrou outras intervenções com relação à fisiopatologia da doença, e diurético, por exemplo, não teve eficácia na duração de hospitalização ou gravidade de sintomas. Tentaram também estudos com beta-2 de curtação inalatório para estimular a absorção de fluido pulmonar também, mas não teve eficácia. Tentaram também epinefrina inalatória, mas também sem eficácia nesses 2 desfechos. A única coisa que eles viram de eficácia foi restrição de volume, que reduz a duração dos sintomas e necessidade de suporte respiratório, sendo aí 60 ml por quilo para prematuro e 40 ml por quilo para o termo. Mas é meio controverso também, porque a gente vê que bebês a termo que estão em aleitamento materno exclusivo, eles têm aí uma média de 15 ml por quilo. Então, será que isso realmente é uma restrição de volume? Agora, o manejo que ficou mais bem estabelecido foi o CPAP precoce via NeoPUF. Eles fizeram um ensaio clínico randomizado com prematuros tardios e termos, que sofreram, que foi o parto cesariana, e avaliaram gravidade e duração dos sintomas respiratórios. Num grupo, eles fizeram CPAP profilático por 20 minutos, e no outro grupo, eles fizeram CPAP naqueles que evoluíram com conforto respiratório precoce. E nesses 2 grupos, mostrou-se menor admissão na UTI neonatal, menor duração da taquipneia e menor necessidade de suporte respiratório. Então, é uma intervenção bem eficaz. Quanto aos desfechos a longo prazo, o que viu-se associação foi com sibilância recorrente e em asma com atopia e necessidade de hospitalização. Foram estudos retrospectivos, então o que a gente vê mesmo é só que tem associação daqueles que tiveram TTRN com aqueles que desenvolveram essas comorbidades, mas precisa de mais estudos sobre o mecanismo envolvido para poder falar com certeza o que está envolvido nessas comorbidades a longo prazo. O que estão estipulando aí que devem ter determinantes genéticos comuns às 2 patologias, pensando aí no polimorfismo genético nos receptores beta-adrenérgicos. Então, para concluir, a TTRN é uma desordem respiratória associada à eliminação inadequada do líquido pulmonar fetal após o nascimento, tem um amplo espectro de diagnósticos diferenciais que tem que ser excluídos para o diagnóstico. O CPAP aí como mecanismo de impedir a reentrada de líquido no alvéolo, causando melhora sintomática da função respiratória, e apesar de a maioria evoluir bem, pode implicar em necessidade de UTI e desfechos a longo prazo. Obrigada. Vou ler um pouco.